Hello, 7th grade, how are you guys doing? Good morning, or good afternoon, or good evening, good night, I have no idea. So, for today's class, what we're going to do is, we're gonna study about 3 different kind of questions that we use normally in English. It's so much common, okay? And we can use for so many different contexts, and you guys gonna identify them, and you guys gonna use it really greatly and really perfectly. So today's class we're gonna work with how long, how far, and how fast. Okay, let's first understand what is how, and then the junctions, then the suffixes that if I can tell like that we apply to the word how to form this question, okay? And you guys gonna understand. So first here, how. Qual que é o significado de how? How em inglês significa como, ok? Igual a nossa pergunta how are you, ok? How was your day? Como vai você? Como foi seu dia? Então, how, como. Beleza. E aí eu faço algumas junções de palavras para eu ter algumas perguntas já prontas. Por exemplo, long. Long significa longo. Então, quando eu faço a junção de how long, eu transformo para quão longo, ok? E eu tenho how far. Então, how, como, far. Quem aí já assistiu o filme do Shrek? Que tem lá o kingdom, o reino, far, far away. Tão, tão distante. Far significa distante, longe, ok? I live far from Plaza d'Oro. Eu moro longe do Plaza d'Oro, ok? E aí nós temos a pergunta how far, essa junção que significa quão distante, ok? Então, how long, quão longo, how far, quão distante. E aí o how fast, que é o último que eu trouxe para vocês. Então, how, como, fast, rápido, how fast, quão rápido, ok? Então a gente vai fazer essa transformação do como para o quão, fazendo a junção com uma outra palavrinha aí para fazer essa pergunta, ok? E para a gente entender os contextos, sempre que eu vou utilizar um how long, um quão longo, geralmente eu estou falando de uma trip, de uma viagem, ou estou falando de my way, meu caminho para school, para work, ok? Então, independentemente do que eu estiver falando, se eu estiver falando de longe ou perto, de quanto tempo eu gasto, ok? Eu vou estar utilizando esse vocabulário de hoje. Como eu falo de tempo, por exemplo, how long, quão distante, ok? O quão longo é o caminho, eu posso estar falando muito de tempo porque isso é muito utilizado nos Estados Unidos mais especificamente. Lá quando a gente fala de localidade, se eu vou falar que eu moro, por exemplo, a 100 metros do Athletics, eu nunca vou falar que eu moro 100 meters from Athletics. Eu vou falar em minutos, então eles não usam quilometragem, não usam milhas para distinguir a distância dos locais, ok? Ou o tempo que você gasta. Eles utilizam literalmente minutos ou horas, então eu falaria que eu gasto 5 minutos da minha casa no Athletics. Ou que o Plaza d'Oro fica a 10 minutos da minha casa, ok? Eles sempre utilizam o sistema de minutes and hours, ok? Então nós temos o how long. How long is the way? Quão longo é o caminho? It's 30 minutes, é 30 minutos, ok? Alright. Você também pode estar utilizando, como eu disse, pro vocabulário de viagem, quando é relacionado à viagem, o how long, quanto tempo você gasta, certo? Então, por exemplo, se a gente for falar de uma viagem para Austrália, que leva mais de um dia, você falaria quanto tempo gasta. Você pode falar em horas, ok? São tantas horas daqui à Austrália. Ok, just this. Próximo que a gente tem é o how far. Então, how far, como eu disse, a gente trabalha com distância,
certo? Ou, how far is varandas from your building? Quão longe é o varandas do seu prédio? It is close. It is far. O how far é uma pergunta pronta, mas não necessariamente eu preciso dizer que é longe, eu preciso concordar que seja longe, ok? Porque a pergunta é o quão longe, mas eu posso morar perto, então eu posso falar, I live close to Varandas, eu moro perto do Varandas. I live near Plaza D'Oro, eu moro perto do Plaza D'Oro. Então a gente tem duas palavras para perto, que é close, que é quando é muito perto, e near, que é quando é na redondeza, ok? Passando para o nosso próximo, é o how fast. Então, how fast, o quão rápido. How fast a cheetah can run, ok? Então, quão rápido uma cheetah... Acho que cheetah não tem tradução em português. Mas cheetah é aquele animal que parece uma onça, right? É um animal típico, se não me engano, da América do Norte. E aí nós temos África também, se não me engano. Oh my god. Não é minha área. Então nós temos aí, how fast a cheetah can run. Então, quão rápido uma cheetah consegue correr. Aí você vai falar, pode ser em tantos minutos, em tantos quilômetros, I don't know, ok? Tantos minutos por quilômetro. E aí vocês vão identificar, ok? Ou então, how fast can a human being reach my building to Plaza D'Oro? Então, quão rápido uma pessoa pode correr do meu prédio até o Plaza D'Oro? Então, você vai dar essas características, certo? Beleza, vou colocar aí na tela alguns exemplos para vocês estarem analisando melhor como é que seriam essas perguntas, não só essas perguntas como as respostas, porque vocês vão ter uma homework relacionada a esse tema, ok? Então, segura aí com as perguntas e as respostas. Alright, very good. So now, assim como eu disse, homework, tarefa de casa de vocês, vocês vão ter que... Oh my god! Vocês vão ter que criar 3 perguntas, uma pergunta para cada um dessas novas formulações que eu mostrei para vocês. Então vocês vão criar uma pergunta com how long, uma pergunta com how fast e uma pergunta com how far. E vocês vão dar a resposta para cada uma dessas perguntas. Então é facinho a homework de vocês. Criar 3 perguntas e responder essas 3 perguntas. Criem e pode criar no caderno, depois vocês mandam foto e postam lá no mural do Google Classroom, ok? Não se esqueçam de postar lá, não precisa mandar em rede social, não precisa mandar no WhatsApp, ok? Então posta lá que fica gravado. Geralmente no meu WhatsApp eu apago muita mensagem, então se vocês me mandarem no WhatsApp, é provável que eu apague a mensagem e nem lembre que vocês me mandaram, ok? Então não se esqueçam. That's all. See you next, guys. Bye bye. Do not forget the homework. Study these 3 questions and answer these 3 questions. Bye bye. Bom dia, 7º ano. Vamos aí para mais um grupo dos invertebrados, né? Nós temos aí os quinidários, que está no capítulo 9 do livro de vocês. Vou só confirmar que esse é o 9 mesmo. Não, capítulo 8, junto com os poríferos. E ele está lá na página 9 de vocês, tá? Então, eu tenho os selenterados ou quinidários, né? Que tem lá no livro de vocês, na página 9. Eles são animais, né? Nós temos lá 2 exemplos. A figura A, ele vai mostrar uma medusa no mar. E na outra ele vai mostrar uma de água doce, né? Que elas são diferentes. Então, as características desses animais, tá? Eles podem viver isolados ou em colônias.
eles podem chegar a metros de comprimento, são exclusivamente aquáticos, certo? Então, ele pode viver tanto em águas doces quanto em águas salgadas. Nós temos aí como exemplo as hidras e as anêmonas do mar, certo? Eles têm a presença de um tentáculo, né? São os primeiros animais a apresentarem sistema digestório. Eles são diblásticos, protostômios, né? Simetria deles é radial e são acéfalos, tá? Ele não tem um cérebro, não. Então, lá, nós temos duas estruturas, que são o pólipo e a medusa. Nós vamos ver agora. Então, o pólipo, eles são animais cilíndricos e a boca deles é voltada para cima. E a medusa, ela tem uma forma que lembra um sino ou um guarda-chuva. E os tentáculos, né, eles surgem nas bordas, em volta da boca. Então, eles se locomovem, né, e a boca fica virada para baixo, tá? Os pólipos, eles são sésseis, ou seja, são fixos, tá? E as medusas, elas são natantes, elas são livres. Aí ficou cortando, acho que a minha imagem ficou grande demais. Na página 10 de vocês tem lá os dois tipos com as suas estruturas, tá? O corpo deles é formado por uma pequena estrutura que tem a boca, os tentáculos e tem uma camada na pele formada pela a epiderme. Tem um quinodócito, tá? Que por isso que eles recebem o nome de quinidários, que são os tentáculos. E esses tentáculos estão relacionados ao sistema sensorial desses animais. Olha aí, eu tenho exemplo das medusas, tá vendo? E esses são exemplos de pólipos. São lindos, coloridos. Olha que lindos são as imagens dos pólipos, meninos. Eles são coloridos, tá? Nós temos de acordo com o local e a profundidade. As características estruturais, nós temos os tentáculos, como eu já falei para vocês, né? Que é utilizado na defesa e na captura de alimentos, né? São chamados de quinidócitos e tem a presença de quinodoblastos, tá? Que é os quinodoblastos? São estruturas, são células exclusivas dos quinidários, certo? Contém um filamento penetrante associado a uma vesícula que tem uma substância urticante que queima, causa irritação, tá? No livro de vocês, na página 11, tem um desenho lá que mostra essas estruturas, tá? Então, quando encosta, quando liberado, né? Quando ele se sente ameaçado, ele libera essa estrutura e ao ser encostado na nossa pele, né, ela pode provocar irritação aí que chega a ser vermelha e dolorida como se fosse uma queimadura. Então a gente vê muito falar em regiões, né, praianas, né, sobre queimaduras com água viva. Então as queimaduras com água viva, Benício, menino, desculpa aí, o Benício tá aqui do meu lado. As queimaduras, né, ficam avermelhadas. Então, o interessante, gente, caso aconteça isso com vocês, é a gente colocar vinagre que neutraliza e melhora a ardência, tá? Olha aí a estrutura do quinodoblasto, certo? Então, ele tem um filamento urticante que libera uma substância, tá? Eles são muito importantes para o ambiente, tá, meninos? Os quinidários, eles apresentam colorações bem variáveis e eles são diferentes, tá? Sobre a sua fisiologia. Aí eu tenho exemplo, né, do peixe-palácio entre os tentáculos da anêmona. A gente estudou sobre isso, né, que a relação ecológica.
E aí, quando a anêmona, ele não provoca, né, nenhuma alteração no peixinho, tá? Sobre as características, meninos, as trocas gasosas, tá, dos quinidários são realizadas por uma célula que estão em contato com a água. Então, ela retira o gás oxigênio da água que o animal precisa e elimina gás carbônico, certo? Eles também apresentam diferentes tipos de locomoção. Essas locomoções é por contrações musculares. Então a hidra ela pode flutuar e fazer movimentos que lembram cambalhotas, né? E aí ela consegue fazer esse jato de propulsão e consegue se deslocar. Aí só daquele filme, né, Procurando Nemo, para vocês verem que elas são temidas no meio aquático. O preenchimento desses animais, né? Aí eu peguei exemplo a medusa. Ela tem um preenchimento interno que é chamado de mesogleia, tá? E ela apresenta o sistema digestório. Então, eu tô aí com um desenho que ela vai mostrar esse sistema digestório. Ele é incompleto, tá? Por que ele é incompleto? Ele só tem boca, não tem ânus. E essa digestão, ela acontece extra e intracelular, dentro e fora da célula, tá? Então, eu tenho uma epiderme, depois eu tenho a mesogleia, que é essa camada de preenchimento. Eu tenho uma abertura, que vai funcionar como boca e ânus, né? Porque vai liberar as excretas. Eu tenho uma cavidade gastrovascular. Eu tenho uma gastroderme e os tentáculos, tá? O livro de vocês traz essas estruturas na página 10. Na página 10. O sistema respiratório, circulatório e excretor são ausentes. As trocas gasosas, como eu já falei para vocês, é através da célula, tá? Por difusão. O sistema nervoso também ele é difuso, ele vai apresentar uma rede de células nervosas ligadas entre si. E eles não têm centro de controle, então ele não tem um cérebro, tá? Aqui eu tenho exemplo de uma hidra. Pra vocês verem a abertura lá, bem pequenininho lá, que seria a boca, tá vendo? E em volta eu tenho os tentáculos. A reprodução, tem duas formas de reprodução. A reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A assexuada é por brotamento ou regeneração. E a sexuada é uma reprodução com fecundação interna. E tem o desenvolvimento direto e indireto. Na página do livro de vocês, na página 12, tem lá sobre a reprodução, tá? Tem a reprodução sexuada de uma anêmona e a reprodução assexuada da hidra, que é por brotamento. Olha aqui, vou mostrar para vocês, né, a reprodução da hidra. A reprodução, essa é assexuada. Essa é sexuada. Eu tenho lá tem a liberação do espermatozoide na água. Esse espermatozoide vai chegar até na hidra fêmea, né? Tem lá uma estrutura onde vai receber esse espermatozoide. Ela vai liberar na água o zigoto, né? Vai formar o zigoto e ela vai desenvolver um novo indivíduo. Ao desenvolver um novo indivíduo, ele se solta, fixa no solo e cresce novamente, certo? E aí eu tenho, no caso da medusa, eu tenho a alternância de gerações. O que é essa alternância? Ela vai ter uma fase assexuada, que ela vai formar um pólipo e depois por brotamento, esse pólipo ele vai se desenvolver em medusa e vai dar origem a uma medusa adulta. Lá no livro de vocês, na página 12, ele explica
bem direitinho. Então, na fase assexuada eu vou ter um pólipo e na fase sexuada eu tenho uma medusa, tá? Leiam lá na página 12 e destaca, por favor, tá? Aqui, deixa eu diminuir. Deixa eu ver se eu consigo diminuir o zoom. Olha aqui a fase dela, tá? Eu tenho a medusa macho, a medusa fêmea, né? Os dois, o macho libera o espermatozoide, que vai fecundar o óvulo, vai formar um zigoto. Esse zigoto vai desenvolver em larva, e na larva, né, ele vai fixar no solo, vai se transformar no pólipo. Esse pólipo vai crescer, né, e de forma assexuada ele vai dar medusas que vão ser livres. E essas medusas eu vou ter a macho e a fêmea, certo? O livro de vocês tem esse desenho na página 12. Aqui novamente mostrando essa reprodução, essas alternâncias de geração. Na primeira parte eu tenho a reprodução sexuada e na segunda a assexuada, que eu tenho lá do pólipo dando origem às medusas, tá? Olha, essa fase aqui eu tenho sexuada, tá vendo? Tenho liberação do gameta masculino, gameta feminino, fecunda, me dá o zigoto. Esse zigoto se desenvolve na larva, a larva fixa no solo e vai me dar origem a um pólipo. O pólipo fica adulto e aí ele vai dar origem às medusas, ó. Ai, agora não diminui. Isso. Aí eu tenho a fase sexuada. Aqui são exemplos de água viva. Gente, dei zoom e agora não quer diminuir. Isso. Aqui a vespa do mar. Anêmonas do mar. Aqui eu tenho os corais, tá? Todos eles têm esqueleto calcário. E as atividades que vão para casa está no livro na página 13, 14, 15 e 16, tá? Página 13, 1 e 2. Na página 14 tem o exercício 3 e o restante dá 2. Na página 15 eu tenho o exercício 2, porque vocês já fizeram, né? Que eu passei na aula passada. E a 16 vocês têm o 4 aí para fazer, tá bom? Beijos e até a próxima aula.